Hoje é comemorado o Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, gente. E o principal objetivo dessa data, como o próprio nome sugere, é a conscientizar a população sobre os cuidados necessários para combater essa doença que afeta milhares de crianças em todo o mundo, viu? Eu convidei o Dr. Claudinei da Costa, que é endócrino pediatra, para bater um papinho com a gente sobre isso. Tudo bem, Dr. Claudinei? Tudo bem, eu que agradeço esse convite de estar trazendo para o teu programa um tema tão importante quanto esse da obesidade infantil, Verdade. que já se tornou um dos temas principais nos últimos congressos de endocrinologia pediátrica, de pediatria e de saúde pública, pela incidência de crianças obesas que vem aumentando no mundo e no Brasil também. Meu Deus, é um prazer te receber sempre aqui, viu, doutor? Quando que é considerado uma obesidade mórbida infantil, doutor? A obesidade mórbida infantil é quando ela ultrapassa níveis muito acima daqueles proporcionais à altura. Para definir a obesidade infantil, a gente costuma muito utilizar o índice de massa corpórea. Só que para criança é diferente de adulto. Ah, é? Porque a proporção do corpo da criança ele é diferente do de adulto. Entendi. Né? Então, tem uma tabela que você faz, você usa isso daí, mas faz uma avaliação diferente. Também é utilizado dobras cutâneas, medida de dobras cutâneas, e até medida de circunferência abdominal. Entendi. Mas a gente sempre fala, Fernanda, que tudo isso de classificar e definir, fazer o diagnóstico da obesidade infantil é importante para a saúde pública, para os trabalhos científicos, mas para a população, o importante é não esperar a criança chegar no estado de obesidade e muito menos de obesidade mórbida. Entendi. Ou seja, a prevenção. Certo. A prevenção que, na verdade, a prevenção ela já começa, que ela já pode começar já na gravidez. Jura, doutor? Sim, sim. De que forma? Tem alguns trabalhos que eles mostram que uma gestante que adquire peso em excesso durante a gestação, ela tem uma incidência, uma chance maior de que essa criança desenvolva obesidade até 7 anos. Então, uma gestante que tem uma alimentação saudável, que tem um controle de peso, a chance dessa criança desenvolver obesidade é menor. A mãe que está amamentando, se é uma mãe que ela não tem cuidado com a alimentação, come muito fast food, comida com gordura trans, essa gordura trans já passa pelo leite materno para o bebê. Meu Deus, vocês estão ouvindo isso? Que sério, gente? Então, cada passo, então, a gente tem que ter essa prevenção. Criança que é amamentada no peito nos 6 primeiros anos de vida, também diminui a incidência de obesidade infantil. E, principalmente, é claro, na hora que for introduzindo a alimentação na criança, as papinhas, as comidinhas, ter o cuidado de não introduzir alimentos açucarados e proporcionar para essa criança uma rotina alimentar saudável, para que a gente consiga reter essa incidência exagerada de obesidade infantil na população. E quando a gente ouve falar de sobrepeso, doutor, qual que é a diferença do sobrepeso e da obesidade? Ah, aquela criança está com sobrepeso. O que que O é? sobrepeso é quando o peso está um pouquinho acima do ideal para a altura. Mas não é obeso ainda. Não é obeso ainda. Mas como eu falei, hoje em dia é até interessante que, como tem muitas crianças obesas, a visão da população e até dos pais da criança com sobrepeso é como se ela fosse normal. E a criança que está no peso certo para a altura é considerado magrinho. Entendi. Então, a visão da população já está se acostumando com essa visão da criança com sobrepeso e, às vezes, a demora para procurar ajuda é maior e, quanto mais demora, pior, porque é mais fácil você prevenir uma obesidade do que combater uma obesidade que já se instalou. Com certeza. Doutor, pode ser hereditário se os pais forem obesos? A base da obesidade ela é genética. Tá. Assim como tem aquelas famílias de pessoas que têm tendência à magreza, que podem comer errado, que também não é saudável, né? Só que não vão ganhar pesos, tem famílias que têm uma genética propensa à obesidade. Porém, a genética sozinha não deixa ninguém obeso. Para eu desenvolver uma obesidade, eu tenho que ter uma predisposição genética para a obesidade e ter um estilo de vida que favoreça essa obesidade. Uma reflexão que eu faço muito com os pais é o seguinte: a pessoa que faz cirurgia de redução, os adultos, 150, 180 quilos, nos primeiros meses, eles não emagrecem um monte? Demais. E na cirurgia, muda a genética da pessoa? Não.
a cirurgia obriga a pessoa a mudar o hábito. É verdade. Então, se eu estou com uma criança que eu percebo que ela tem tendência à obesidade, se eu ajudar ela a criar um hábito de vida saudável, com atividade física, um horário de sono adequado, uma alimentação saudável, e essa vida saudável virar uma rotina para ela, mesmo com genética para a obesidade, mesmo vindo de uma família de pessoas com muito obesos, ela não vai desenvolver obesidade e não vai ser um adulto obeso. E quais outros motivos que levam à obesidade infantil, além da alimentação, doutor? Existem as obesidades patológicas, né? Que não é essa, que é a genética e o estilo de vida errado, né? Não saudável. Por exemplo, o hipotiroidismo, deficiência de hormônio do crescimento e o aumento de um hormônio chamado cortisol, eles podem fazer com que a criança desenvolva essa obesidade patológica que a gente chama. Uma diferença muito grande nesse tipo de criança com esse tipo de obesidade patológica é que esses hormônios que alterados eles podem desenvolver obesidade, eles atrapalham o crescimento. Então, são crianças gordinhas, mas pequenininhas. Entendi. Tanto o hipotiroidismo ele vai atrapalhar o crescimento e fazer a criança ficar com o aspecto de criança obesa, quanto o aumento de cortisol e a deficiência do hormônio do crescimento. Agora, doutor, por que as crianças com síndrome de Down têm essa tendência à obesidade infantil? Essa é a tendência genética. A própria síndrome ela tem uma tendência genética, Entendi. tanto que se você olhar nos gráficos, porque tanto para crescimento quanto para peso, as crianças com síndrome de Down elas têm uma tabela especial. E você vê que na tabela já mostra que há uma tendência. Então, eu sempre falo para os meus pacientes portadores de síndrome de Down que o cuidado ainda é maior porque eles já têm geneticamente essa tendência muito forte a ficar com peso acima. Tem cura, doutor? Com certeza. Como eu falei para vocês, se prevenir é melhor. Né? Então, proporcionar para a criança um estilo de vida saudável, onde ela tenha na grade de atividades dela um espaço diário para uma atividade física, seja uma brincadeira, que ela se movimente, seja a prática esportiva. Isso já vai ajudar, porque uma criança que pratica esporte, ela tem chance de se tornar um adulto que pratique esporte, do que aquela criança que nunca praticou esporte, que tem uma tendência a ser sedentária. O sono adequado também interfere, né? Hoje tem trabalhos que mostram que crianças que dormem tarde e acordam tarde, que têm o sono irregular, só pelo fato de dormir errado, a longo prazo, tem uma tendência maior a problema cardíaco, diabetes e a própria obesidade. Então, e às vezes a gente não valoriza muito o horário de sono. Deixa a criança acordar tarde e é óbvio que uma criança que acorda tarde não vai ter sono cedo na noite seguinte. Com certeza. Né? E o principal é a alimentação, onde a participação da família é fundamental. Porque não adianta eu ter alimentação saudável em casa, mas ter também a opção errada, que a criança vai seguir pelo paladar e não pela parte de nutrientes que ela precisa. Né? E isso daí tem preocupado muito a gente, porque antigamente doenças que eram consideradas doenças de adulto, que apareciam no adulto, às vezes até no idoso, já está aparecendo em crianças. Então, São as consequências da obesidade infantil. É por isso que aquela história de, não, vamos esperar que quando ele virar adolescente ele vai emagrecer, não. Não existe porque isso, né? a criança já pode, na infância, a criança obesa, na infância já pode ter doenças. Já pode ter um colesterol alto. Colesterol alto, triglicerídeo, pressão alta, problemas ortopédicos por conta do excesso de peso e até esteatose hepática. Hoje em dia é normal a gente ter enzimas hepáticas alteradas, você pede um ultrassom, o fígado da criança está cheio de gordura. Meu Jesus. Agora, se a gente detecta tudo isso e a família se une, os cuidadores se unem, é possível reverter tudo isso daí e criar um futuro diferente, e criar uma história de vida diferente. Né? Porque a gente está falando de problemas orgânicos, mas e os problemas sociais? E os problemas psicológicos? Né? Uma criança que a gente consegue livrar, ela aprender a conviver com a genética e, através de uma vida saudável, não desenvolver obesidade e chegar ali com seus 17, 18, 20 anos magro, a autoestima vai ser outra, a sociabilidade dela vai ser outra. Então, eu sempre falo... Você está evitando muito mais, né, doutor? Evitando, de repente, uma futura depressão,
nessa criança? Depressão, Não bullying. é? Você ajudar uma criança obesa a entender que ela tem aquela tendência, que tem que ter hábitos de vida saudável para equilibrar, você não está só mudando a saúde dela, mas a história de vida dela. Ai, olha, chega a me arrepiar. É muito bacana quando eu encontro pacientes meus que já são adultos e que foram crianças obesas e que a família se uniu e estão magros. E eles falam a mudança de vida, de estar interessado em esporte, de ser corredores, de estar trabalhando até, às vezes, com beleza. É uma satisfação muito grande e é algo que foi feito lá atrás com atitude simples, de ajudar essa criança a criar uma rotina de vida saudável, uma rotina de vida alimentar saudável, de atividade física, de horário de sono. Doutor Claudinei, muito obrigada mais uma vez aqui com a gente no Ver Mais. Eu que agradeço, espero que eu tenha alertado, aproveitar esse dia para alertar a população da importância da gente se preocupar com esse tema. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada mesmo. Boa semana para você. Obrigada.